Meus amigos, minhas amigas, caros internautas que nos acompanhem pela rede mundial, senhoras, senhores, nossos votos cordiais de muita paz. Apresentamos a nossa profunda gratidão pelo convite de voltar à Federação Espírita do Estado da Paraíba, considerando que aqui estivemos na antiga sede, creio eu não mais existente, em frente à Lagoa Solon de Lucena, quando ali em 1998, 20 anos atrás, ministramos o seminário Homem Integral, com 4 módulos: o homem social, o homem imortal, o homem integral e o homem psicológico. Foi o seminário da época, ainda hoje aplicado aqui e acolá. Foi uma experiência porque estávamos 20 anos menos idosos do que estamos hoje. O nosso seminário, conforme a intitulação, abordará a questão dos conflitos existenciais e a plenitude. Sendo que iremos até 3 horas da tarde, prevendo para hoje, 10h30, 10h40, algo mais ou menos assim, talvez até 11 horas, por causa do avanço da hora. Por volta de 15 para as 11, faremos o primeiro intervalo para o recreio. Alguns dizem coffee break. Mas como eu estou incorporado por Ariano Suassuna, eu opto por ser fiel à identidade cultural brasileira. Então, que me perdoem os norte-americanos, fiquem lá com o seu coffee break. Eu ficarei com intervalo, merenda, lanche, recreio. Daremos o intervalo por recreio até umas 11h15. Voltaremos com a exposição até meio-dia. Então, hoje pela manhã, só exposição. Às 14 horas, retornamos à atividade até às 15. E de 14 às 15, teremos 1 hora para perguntas e respostas. Aí é só interatividade. Então, quero sugerir que se aproveite o intervalo do recreio para lanche, fazer uma nova amizade, conversar, mas também fazer as questões por escrito, porque quando voltarmos às 14 horas, aproveitaremos as questões por escrito. Não será possível perguntas verbais, orais, porque o número de pessoas é muito grande. Além disso, temos o inconveniente de que há pessoas tímidas. E se der o microfone a uma pessoa tímida para ela falar na frente de outras 100 pessoas, ela desencarna, o que não é conveniente no seminário. Se alguém está esperando morrer, aguarde o seminário acabar. Depois, morra. Morre em paz. Antes, não. E a pessoa extrovertida, aquela que gosta de falar, se ela tiver o microfone na mão, ela provavelmente narrará as 4 últimas reencarnações dela, o que pode demorar de 6 meses a 2 anos. E eu estou indo embora amanhã. Nem posso ficar para ouvir uma encarnação, imagine 4. Então, tem esse problema. Alguns fazem um arrazoado, mestrado e doutorado antes, e quando fizerem a pergunta, eu já estarei no mundo espiritual. Não tenho como dar a resposta. Então, a pergunta escrita tem a dupla vantagem: contenta os tímidos, atende os extrovertidos, e é fundamental de que nós, com a pergunta escrita, a gente faz uma seleção daquelas que se apresentam mais compatíveis com o tema, evitando fazer deste seminário um pinga-fogo. Pinga-fogo já foi feito por Chico Xavier em 69 e 2 apresentações em 71. Julho e dezembro. Pinga-fogo vale tudo. Seminário não vale tudo.
porque senão se perde a proposta pedagógica e o foco didático. Se virar tudo, então que as perguntas sejam cingidas dentro do tema de conflitos existenciais e a busca da plenitude. Faremos o esforço máximo possível de indicando bibliografia à medida que o seminário vai transcorrendo. E também faremos incessante, constante, permanente, recorrente vinculação à obra de Kardec, para não ficar um seminário eminentemente psicológico. Não sou psicólogo de profissão, não atuo na área, portanto, sou um leitor voraz da obra da benfeitora Joana de Ângeles, mas não psicólogo de profissão. Minha área profissional é outra diametralmente oposta à psicologia. Então faremos sempre conexão ou com a obra de Joana, de André Luiz, de Emmanuel, de Manuel, Filomeno, Batista, de Miranda, de Viana de Carvalho, de outros autores, encarnados ou não, para que a gente tire sempre do aprendizado conclusões espíritas. A questão 1019 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, a última: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? É o que todos nós desejamos. Resposta que eles deram só o primeiro parágrafo. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem e a mulher, acrescento eu, atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. A resposta continua e foi dada, encerrando o livro, por São Luís, justamente um dos patronos da Sociedade Espírita de Paris. Essas luzes podem permanecer acesas, né? Daqui? Podem, né? Para não dificultar, porque senão... Vocês estão enxergando bem? As últimas pessoas, não perguntam nem ao gargarejo, perguntam ao fundão. A cozinha. A cozinha está enxergando bem. Então a sala de estar não me preocupa, né? Conflitos existenciais e a plenitude, né? Para isso, indicamos inicialmente 2 livros da série psicológica, que é constituída de 17 volumes. O primeiro, Conflitos Existenciais, só não tem depressão, porque oportunamente Joana escreveria Vitória sobre a Depressão, um livro específico, que ela não insere depressão. E Plenitude, com a capa velha, já existe com a capa nova, porque nossa casa está trocando a capa de todos os livros, como é natural, para fazer face a essa concorrência de mercado em que as pessoas levam muito o livro pela beleza da capa. Então, novas capas estão sendo confeccionadas, e eu sempre, em conversa com o nosso Divaldo, comento, às vezes, a escassez de livros antigos, o que é, às vezes, um constrangimento a pessoa visitar lá a nossa casa, no Pau da Lima, ir à livraria, e não encontra aqueles títulos mais antigos, Ementário Espírita, aqueles primeiros romances de Vitor Hugo, né? Não acha. Você acha no Sebo, você acha na livraria da Federação Espírita do Estado da Bahia, na Vinha de Luz, ou na distribuidora, você acha em livrarias de shopping, ou pela internet, onde você acha tudo, de parafuso até ônibus espacial. Pela internet se compra tudo. Mas aí, eu comentava isso com ele, e vem sendo feito um esforço gigantesco para ir resgatando esses livros do passado e fazendo edições de entre 1.000 a 3.000 livros. Já sabendo que a saída é pequena, mas pelo menos ter em estoque, de modo que os livros estão sendo repostos
para que o leitor encontre os 260 livros que ele já psicografou, mais os 8 a 10 que estão por sair. E segundo Di, tem 2 que vão sair depois da desencarnação dele. Só serão publicados pós. Não sei se autoral, não sei se psicografados. Aguardem cenas dos próximos capítulos, né? Conflitos existenciais. Joana de Ângeles inicia em 1989, como dito aqui na belíssima película. Só faço uma observação, é que na Barão de Cotegipe 124, estava 224. É 124 a Barão de Cotegipe, lá no Largo dos Mares, onde era a mansão. Depois transferido para o Pau da Lima. Me chamou o número a mais. Mas só um detalhe sem grande peso. Quando ela começou a escrever, nós temos 1964, Messe de Amor. Primeiro livro que Divaldo psicografa, está nos originais ainda. E Visitando a Mansão do Caminho, Carlos Juliano Torres Pastorino, amigo pessoal de Divaldo, ele ficou 30 dias hospedado na mansão e, ao tomar contato com os originais ainda, perguntou por que Divaldo não publicava, porque eu não tenho tempo de datilografar. Eu sei que a palavra pode ser muito estranho para os novos. Não é palavrão datilografar. Quando terminamos o seminário, pergunte ao tio Marcel, que o tio Marcel esclarece o que é datilografar. Era em máquinas de datilografia, especialmente a Olivetti linha 98. Também não sabem, né? Ah, entendo. Perfeitamente. É Alzheimer histórico, não se preocupem. Volta, a memória volta, né? Aí, Pastorino, que é um homem de leitura, ele deixou uma biblioteca, Pastorino, de 28 mil volumes. Todos lidos, examinados. Sabia o latim, sabia o grego, era um poliglota, era um homem de uma cultura extraordinária, Pastorino. Seu principal livro está aí, Minutos de Sabedoria, um livrinho que é uma coisa extraordinária, fantástica, né? Da época dele, católica. Depois tornou-se espírita devido a um episódio muito curioso na década de 40. E visitando Divaldo dos anos 60, disse, pois eu vou datilografar. Então se enfiava o papel, 2 papéis, no carro da máquina, rodava-se o carro da máquina com a mão, e no meio ia papel carbono dupla face. Depois surgiu com uma face só. E o que você datilografava, o tipo batendo na primeira folha, já saía, e pelo carbono saía na segunda. A segunda ia para arquivo e a primeira para correção ou para a editora, ou a gráfica. Então, Messe de Amor sai. Daí em diante, os livros vêm à mancheia, com Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. Em 67, nós temos Amélia Rodrigues estreando com seu primeiro livro, acho que Quando Voltar à Primavera, não. Um outro livro de Amélia Rodrigues sai, e aí começam todos os livros a sair. Aí vem Marco Prisco, Vitor Hugo na década de 70, começa a trazer seus romances, e o estilo bem peculiar, Viana de Carvalho, e aí vai muitos outros autores até chegar à larga produção. Ela então, Joana de Ângeles, começa a produzir a partir de 1989, fim da década de 80, início dos anos 90, ela se propõe a fazer a produção de uma série de livros que vai criar uma ponte entre o pensamento junguiano, de Carl Gustav Jung, o chamado pai da psicologia transpessoal, ou a quarta força, e o pensamento de Kardec. Mas por que Joana não é freudiana? Porque Sigmund Freud ficou parado na ditadura da libido, ficou parado no luto e nos conflitos da alma, sem avançar para uma interpretação transcendente da vida. Já seu discípulo, que muito o amava, Carl Gustav Jung,
Divorciou-se do mestre, do insigne mestre, abandonou sua tese para aceitar a interferência dos espíritos no psiquismo humano. Então, Jung era médium. Está aí o seu livro, Carta a Jó. Claramente, ele confessa que durante 3 dias ele foi tomado por um espírito que escreveu a obra Carta a Jó. Portanto, um fenômeno de psicografia com o grande psicólogo e psiquiatra que foi Jung. E também porque ele vinha de uma família de médiuns, né? O avô, o velho Samuel, era médium. A mãe dele, Dona Amélia, era médium. Ele próprio. Então ele já vinha de um ninhal de médiuns, o que leva até suspeita, levanta a suspeita que talvez a mediunidade seja hereditária em alguns casos. Já estive com o Divaldo conversando a respeito disso, considerando que Manuel Filomeno de Miranda, quando moço em Salvador, era possuidor de uma ferida na perna, ferida que nunca sarava. Miranda procurou todos os médicos da capital baiana à época, final do século XIX, início do século XX, por ali, e todos desenganaram que a ferida ia avançar até devorar o osso e a amputação da perna seria inevitável. Mas alguém disse a Miranda que ele tomasse de um trem e fosse para a cidade de Alagoinhas, a 1h30 de Salvador, onde lá tinha um homem que incorporava um espírito e o espírito passava receituário para essas doenças típicas. Miranda, quem está desesperado vai a qualquer lugar, vai à China, ao Afeganistão, vai à Síria. Miranda tomou de um trem, foi para Lagoinhas, e ao chegar a uma casa de periferia, na pequena Lagoinhas da época, muito menor do que hoje, o médium já estava incorporado, Saturnino Fávila. Já estava incorporado pela entidade curadora que por ele trabalhava, e quando viu Miranda entrar na sala, o senhor aí, moço, venha cá. E Miranda, é comigo? É o senhor mesmo que veio da capital de trem. Miranda encosta. A ferida na perna está feia, não está, moço? E o doutor da capital, nenhum procurado deu jeito, não foi? Aí Miranda, desmontar qualquer um. Está chegando num lugar, é reconhecido pelo nome e até pela ferida. Aí Miranda disse, não teve jeito realmente. Ah, mas aqui tem jeito. Fez materializar na mão uma semente, um grão, deu a ele, disse, vá para casa, faça um chá, ou foi um bálsamo, existe dúvida, se foi uma pasta, um unguento, aplique na ferida que meu filho vai ficar bonzinho. E Miranda voltou para Salvador, fez o que o Espírito recomendou e curou-se da perna, da ferida na perna. Daí ficou sensível, ficou poroso às ideias espíritas. Logo conheceria José Florentino de Sena, traduzindo José Pititinga, patrono da Federação Espírita do Estado da Bahia, tornaram-se amigos inseparáveis, e no Natal de 1915, 25 de dezembro, José Pititinga compraria o venerando prédio que hoje é a nossa sede seccional, no Pelourinho, Cruzeiro de São Francisco, número 13, Federação Espírita do Estado da Bahia, nossa sede no Pelourinho. Ali foi um terreiro de candomblé, ali foi um pelourinho de flagelo a escravos, e depois, no século XVII, a casa foi comprada pelo grande poeta e escritor Gregório de Matos. E, oportunamente, José Pititinga fez um livro de ouro, era famoso na época, as pessoas assinavam, doavam R$1.000, o dinheiro da época, e com esses R$1.000 ele comprou a casa, o grande casarão, que se tornou a Federação. E Miranda ali militou com ele durante muitos anos, até 1939. Pititinga presidente da União Espírita Baiana, UEB, e Miranda sempre vice. Em 39, no mês de março, Pititinga voltou para o mundo espiritual. Miranda ainda ficou 3 anos na Terra, até 42. Em 42 foi a vez de Miranda regressar ao mundo espiritual e durante 30 anos no além, estudar obsessão, desobsessão.
para, na década de 60, com farto material de estudo, pedir permissão a Joana de Ângeles para usar o médium dela e mandar, nos bastidores da obsessão, o primeiro livro, até o último agora, que foi uma trilogia, Transição Planetária, que já vendeu 800 mil exemplares. Depois tivemos Amanhecer de uma Nova Era e o último, Perturbações Espirituais. O Transição foi um sucesso tão grande, mas vendeu tanto livro, que até espírito desencarnado estava comprando para ler. Mas isso é um outro capítulo, né? Deixa para lá. Mas Joana, escrevendo a partir de 1989, nessa ponte, ela resolveu colocar uma série de questões em que, abordando os conflitos ou os desafios existenciais, valendo de tanto do pensamento de Emmanuel quanto do dela, podemos encontrar alguns que não vamos só expor sem nos deter, porque são claros demais. Eles são, por si só, eles se falam. Grandes desafios que a criatura humana enfrenta na Terra, você tem a fome, de que Josué Apolônio de Castro, o médico pernambucano chamado também de o médico dos excluídos, o profeta dos excluídos, lutou a vida inteira para debelar esse fenômeno da fome. Quase todas as fotos de criança do século XIX que eu vejo, quando a foto nasceu em 1926, pelos irmãos Daguerre, e depois aperfeiçoada pelos irmãos Lumière, a partir de 1882 na França, as fotos que existiam da época mostravam crianças esquálidas, famintas, tristes, melancólicas. Todas as fotos que eu estou vendo do século 20 e 21, os meninos estão tudo obeso, diabético, com garrafa de refrigerante na mão. E cada baita de sanduíche deste tamanho. Mudou completamente. Então, hoje nós temos na Terra uma legião de obesos, de hipertensos, de diabéticos. Então, a fome foi um flagelo e hoje o nosso problema é o excesso de comida, o excesso de gordura, o excesso de açúcar, o excesso. Temos aí agora um desafio, fechar a boca, comer para viver e não viver para comer. Esse é o grave problema, um desafio. E ela comenta isso em um dos livros, salvo engano, Amor, Imbatível Amor, onde Joana comenta que muita gente recorre hoje à cirurgia bariátrica. Pune o estômago por um erro que o estômago não cometeu. Aí ceifa o bichinho na metade, para ele ficar, em vez de tomando um bule de café, tomar apenas uma canequinha, até que ele se dilata de novo com o tempo e volta a querer um bule. E o problema não é dele, o problema é do proprietário do estômago. O problema está mais em cima. Como não existe cirurgia de retirada de metade do cérebro, né? Aí fica o problema que a gente está sempre descarregando na mesa os conflitos da ansiedade. Aí vira compulsão por alimento, compulsão por sono, por trabalho. Aí criamos uma série de outros transtornos que veremos a seguir. A guerra continua na Terra. Não temos uma guerra de proporção mundial como aquela que tivemos entre 14 e 18, primeira, 30 milhões de mortos. 39 a 45, 100 milhões de mortos com o uso de artefato nuclear. As guerras agora são pontuais. Onde é que está tendo guerra nesse instante? Na Síria. Claramente. Na Chechênia está tendo guerra. No Brasil. Alguém dirá, enlouqueceu o rapaz. Não. Um país que mata com arma de fogo ano passado 63.880 brasileiros está em guerra. Não tiro isso de minha boca de jeito nenhum. Essa boca é que nem a boca da noite, nunca se fecha. Um país que mata 64 mil de seus filhos com arma de fogo, 58 mil no trânsito, matando mais do que a Síria mata em um ano, e a Síria está em guerra há 7 anos, o Brasil está em guerra. Só falta declarar a guerra.
Mas há uma guerra urbana, todo mundo está armado. E há gente que ainda está, nessas eleições, fazendo voto e que agora a arma seja liberada. A gente possa comprar arma em supermercado, em açougue, em quitanda. Ô moço, me dê aí um quilo de Xande dentro e um 38 carregado. Me dê uma carne para fazer uma sopa e uma 12, ou uma R15. Vai chegar a esse ponto, porque tem gente lutando por isso. Todo mundo armado, o assaltante e o assaltado. Voltaremos ao Velho Oeste. Todo mundo carregará uma arma e teremos que, em vez de delegado, xerife. Vamos chamar o xerife. Voltaremos ao padrão do Oeste norte-americano. Então, hoje há guerras pontuais na Terra e há povos loucos para fazer guerra, porque a guerra é uma indústria. Quando há guerra, muita gente ganha. As funerárias ganham. Ganha quem vende arma. Saco preto para botar corpos, ganha. Hospitais e a indústria farmacêutica ganha. Uma série de pessoas visam a guerra, para que ela estimule o conflito. Sem a guerra, esse comércio tenebroso perde. Então, a paz não é muito vantajosa do ponto de vista econômico, nesta visão materialista dos nossos dias, nessa visão nihilista, imediatista, capitalista, que nos domina. A seca, estamos vivendo, os americanos estão enfrentando o Florence. No Brasil, nós temos a seca imensa no centro-oeste do Brasil, especialmente Goiás, onde a secura do ar, a falta de umidade, chegou a 12%. E a ONU e a Organização Mundial de Saúde recomenda no mínimo 30%. Então, crianças e idosos estão respirando um ar extremamente seco, ar de deserto, do Atacama ou do Saara durante o dia, em pleno cerrado. E as labaredas devorando tudo. E em outros lugares, chuva abundante, como na Ásia, que a Terra hoje está com um clima que nos assusta, pelo fato de estar havendo o problema da camada de ozônio, da poluição, do degelo provocado pela ação humana, fruto da queima excessiva de combustível fóssil. Ninguém quer abrir mão de seu conforto. Salvador hoje tem 3 milhões de habitantes. Terceira cidade mais populosa do Brasil, atrás de São Paulo primeiro e Rio de Janeiro, é Salvador. Tem 1 milhão de automóveis nas ruas. Todo mês o Detran de Salvador emplaca 700 veículos novos. Não significa que 700 antigos saem de circulação. Se todo mês você bota 700, mês que vem 1.400, mês que vem 2.100, mês que vem 2.800, uma hora dessa todo mundo terá carro, mas ninguém poderá usar. Cadê seu carro? Está na garagem. Quando é que você usou? Ah, 1 ano atrás. Não tem como tirar, a rua está entupida. Ah, todo mundo tem, mas ninguém. O Brasil tem 100 milhões de automóveis. Hoje, 100 milhões. E tem 208 milhões e 600 mil habitantes. Tradução, nós temos um automóvel para cada 2 pessoas. Mas todo carro pega 5. 3 atrás, 2 na frente. Então vai chegar um momento que todo mundo terá carro, porque nunca foi tão fácil adquirir. Ele continua caro, carro, mas é fácil adquirir. Tem concessionária vendendo carro a 80 prestações. 40 nessa reencarnação, 40 na próxima. É demais, eu não aguento. Você volta para pagar. Peste, o Brasil enfrenta hoje o problema da zika, ainda, febre amarela, dengue, microcefalia, sarampo. A Europa enfrenta sarampo. Aqui e acolá, pontos ainda não conseguimos. Como eu falei, peste dessas comuns. O câncer está generalizado na Terra, mas hoje o grande drama são as doenças psicossomáticas, né? As doenças ocupacionais, entre os quais está a depressão, a angústia, a síndrome do pânico, o medo, a ansiedade mórbida e uma série de outros transtornos do humor,
da afetividade, do comportamento, as fobias. Todo mundo está alegando que tem algum tipo de conflito, né? De não causa bacteriológica, não causada por um espiroqueta, por um vírus, por um micróbio. Ou seja, é um conflito em estou inadaptado ao que está aí. Estou inadaptado à tecnologia, estou inadaptado ao outro, não consigo me relacionar, a impaciência, a neurastenia. E se eu for aqui para o índice de conflitos existenciais, quem é que não tem? Preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse e fobia. Só os 3 últimos capítulos se salva. Coragem, amor e morte. Joana foi bem clara. Ela vai, bota amor e coragem, depois morre infeliz. Parte. Não fica. Bem pensado o prefácio dela, né? o índice. Ela vai dar uma canja de galinha, depois parte. Fanatismo, também podemos chamar de intolerância religiosa. Um país que tem uma lei municipal nascida em Salvador I, 19 de janeiro, Dia Municipal de Luta contra a Intolerância Religiosa. Projeto de lei de Olívia Santana, vereadora à época, hoje secretária de Estado. Aí o deputado federal Daniel Oliveira pegou a lei municipal, levou para o Congresso Nacional e o então presidente Lula assinou uma lei federal, considerando o dia 21 de janeiro no Brasil, Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. Causa que deu origem à lei, a morte da Babalorixá, né? Mãe de Santo, Mãe Gildásia dos Santos, Mãe Gilda, dona de um terreiro de candomblé, atacada por fanáticos de uma igreja dita evangélica, de evangélica não tem nada, porque se é evangélico, segue o evangelho. Se segue o evangelho, não pode ser intolerante com o outro. Não. Fanáticos de uma certa doutrina, dita cristã, que atacaram o terreiro dela, quebrando todos os objetos de culto e brandindo bíblias na mão, dizendo que o sangue de Cristo tinha poder e que ela estava com Satanás. Era um direito dela estar com Satanás. Era maior de idade, ela não tinha que responder a ninguém. A quem ela se filiava é problema dela, não é problema dos outros. Mas foram lá, atacaram, essa mulher adoeceu, foi para uma UTI, 20 dias depois morreu, a filha dela sucedeu no terreiro, processou a igreja e ganhou direito de resposta contra uma igreja e contra a outra danos morais, inicialmente de 960 mil, que o tribunal em Brasília, o STJ, reduziu para pouco mais de 145 mil, conforme notícias que estão na internet. O problema não é o dinheiro. Qualquer que fosse, não traria a Mãe Gilda de volta. Nenhuma indenização traz a pessoa morta de volta. O que se quer não é também enriquecimento ilícito. Não, porque a indenização é lícita, ela é judicial. O que se quer é reparar o dano que se teve. E nunca se repara com dinheiro nenhum uma vida que se vai. Nunca. Um bem se repara, uma vida não tem preço. Para todo o restante, credicar. Uma vida não tem preço, para o resto, cartão de crédito. Vale tudo. O fanatismo hoje, estamos na época da intolerância. Pessoa xiita, a pessoa fundamentalista. E estamos vivendo hoje no Brasil, inclusive o fanatismo na área política. Porque como estamos bem próximos das eleições, a polarização está uma loucura. Você não pode dizer que gosta do candidato A, que é agredido pelo candidato B. Ah, mas eu opto pelo C, o D lhe ataca. Então está um conflito de polarização, você não pode dar nem opinião. As redes sociais viraram um palco de guerra. Você entra em grupos, postou alguma coisa ali, 20 lhe atacam, 10 lhe defendem, e sua vida torna-se um caos. Eu deleto de imediato. Quando me mandam qualquer coisa política, corrente, quebro todas. Mandou corrente para Marcel, eu incorporo a escrava Isaura e solto na hora a bichinha, mato, fica uma corrente, eu quebro tudo e jogo no lixo. Comigo a lei áurea é plena, solto mesmo. Escravidão. Estamos falando só de escravidão análoga de escravo. Eu tenho uma fazenda e colocar lá servidores, funcionários, em condição análoga de escravo.
que o Ministério Público do Trabalho descobriu ano passado, centenas no Brasil, em Goiás, em Mato Grosso, no Amazonas, no Pará, em fazendas, em condições subhumanas. Nem porco, nem suíno merecia uma condição daquela. Ainda temos gente com essa mentalidade escravista em relação a funcionário. A escravidão aqui, no Conselho de Joana, é bem mais amplo. Eu estou na cidade, mas estou preso a um monte de coisa. Estou preso ao tabaco, estou preso a remédio, comida, vícios, jogo, sexo. Existe um monte de escravidões modernas, em que aparentemente a pessoa é livre por fora, mas é serva por dentro, que não consegue se apartar daquela escravidão que a levou. E hoje você tem escravidão virtual, internet. A Sociedade Psiquiátrica Norte-Americana já declarou que há pelo menos 20 milhões de americanos com graves transtornos psicológicos na área das redes sociais. Não saem mais de casa, não tem vida presencial com ninguém, é dentro de um quarto, na frente de uma tela. É o seu mundo, é a tela. Eles pedem comida pela internet, é jogado por debaixo da porta e ele come na frente da tela para não sair. Ali ele namora, ali ele noiva, ali ele casa e ele se divorcia apertando duas teclas, Ctrl Delete. E o casamento acabou. Ali ele faz tudo. O sexo é virtual, bancas de sexo, vendendo revistas como a gente achava antigamente. A maioria das bancas já faliu, não vende mais, porque a publicação hoje é toda virtual. Para que eu quero mais uma pornografia em papel, como se via 20 anos atrás? Ela está toda virtual, com milhares e milhares e milhares de páginas para atender a todo tipo de fetiche, todo tipo de depravação sexual. Então, há uma escravidão hoje nova de trabalho, gente que trabalha 20 horas por dia, enche a boca para dizer, eu trabalho 20 horas por dia, só durmo 4, eu sou um escravo, estou acabado. Por que é escravo? Por opção. Então, muita gente que me conta, mas eu digo, lê Espiritismo agora. Não, quando eu me aposentar, vou ser mais espírita do que Kardec. Aí se aposenta, 6 meses depois morre. Aí agora vai ler Kardec no original, lá no além. Bibliotecas no além. É conhecer Cacá no além. Desculpa, é apelido de Kardec, né? Vai conhecer Allan Kardec lá no além, pessoalmente. Aí dizem cá, lê agora. Quando a mulher da foice aparecer, é tarde. Lê agora. Para levar a cultura para lá. Aguardar se aposentar, aí vem a cegueira, vem o Alzheimer, vem a demência, vem isso, vem desculpa. Vou cuidar dos netos. Agora dos bisnetos. Bom, agora que criei a 8ª geração, aí eu vou ler. Aí morre. Aí não tem mais tempo para ler. Lê agora. Se aculturar agora. Portanto, graves conflitos que aí estão. Definições para os conflitos existenciais, né? Primeiro, foi buscar uma definição psicológica. Para a definição psicológica, seriam essas heranças, né? Das experiências nossas que não deram certo, não foram exitosas, mal vividas, foram esquecidas pelo caminho, por falta de conhecimento e de emoção, que se vão adquirindo passo a passo, etapa a etapa, no processo do renascimento. Nós que somos um psiquismo eterno. Então, psicologicamente, nós trazemos marcas desta e de existências transatas. Olhem que eu não falei vidas passadas, a vida é única. As existências corporais é que são várias, mas a vida é única, eu só tenho uma vida. Existências corporais eu tenho várias, inúmeras. É questão de palavra, a palavra tem que ser bem situada. Então, eu tenho problemas lá do passado. Quando a gente examina um livro como Muitas Vidas e Muitos Mestres, de Brian Weiss, como psiquiatra, ele recebe uma paciente de nome Caterine. Caterine tem fobias. Ele usa as técnicas terapêuticas que estavam à sua disposição,
acadêmicas, tradicionais. Catherine não dá resposta positiva. Dr. Brian Weiss, que abalou a opinião pública norte-americana, resolve experimentar com ela técnicas pouco usuais, TVP, terapia de vivências a vivências passadas. Catherine, naquele processo com ele sob hipnose, facilmente hipnotizável ela regressa a 87 reencarnações diferentes. Desde a época do Velho Egito, 2000 anos atrás, até a penúltima, porque a última era Catherine, até a penúltima. E ele, então, descobre muitas existências dela, e numa delas vai localizando os conflitos. E a fazendo reviver o conflito, agora com apoio e suporte psicológico, e Catherine se liberta das fobias. Ele publica o livro, que abalou a opinião pública americana, afastou muitos colegas seus, materialistas e ateus, da corrente da psicologia sem alma, e ele aderiu a um espiritualismo que comprovou a sobrevivência do espírito após a morte e a sua pré-existência antes do berço. O mesmo fez Edith Fiore, a psiquiatra americana, que é protestante de formação religiosa. Mas ao fazer TVP no seu consultório em Nova York, Edith Fiore descobriu pacientes relatando casos de existências na Europa. E em transe profundo falavam outros idiomas que não o inglês. Então ela, apesar de ser protestante, passou a aceitar a reencarnação. Encontrando-se com o Dr. André Luiz Peixinho, em São Paulo, alguns anos atrás, num evento, ele que também é psicólogo e junguiano, Peixinho, aliás, Peixinho, eu não sei nem mais o que é, porque o homem é filósofo, psicólogo, doutor em educação e médico. Peixinho tem 4 graduações e 5 pós, e na cabeça acho que uns 30 mil livros. Quando eu estou em junho, o Peixinho já está em dezembro. É terrível aquele homem, né? Eu estou chupando o caju, ele já comeu a castanha de hoje, que ele já acabou com a castanha. É um homem que está 6 meses na frente da gente. É assim, André Luiz Peixinho. Admirável. Ao encontrar com Edith Fiore, perguntou a ela, mas como é possível, doutora Edith Fiore? Essa é uma pergunta que eu quero lhe fazer. A senhora sendo protestante e aceita a reencarnação? E a Edith Fiore foi tsunâmica na resposta. Doutor Peixinho, eu fui vencida pelos fatos. E contra fatos não há argumentos. Você contesta a hipótese, você contesta a possibilidade, você contesta isso, aquilo. Fato é fato. Ou você adere ou o fato lhe esmaga. O fato passa por cima de você, porque fato é fato. Evidência, indícios, é possibilidade ou não, mas fato, acabou. Então, para a doutrina espírita, isso aqui tirei de amor, imbatível amor. Para a doutrina espírita, o conflito existencial é um distúrbio de natureza existencial, é uma inadaptabilidade minha a algum momento do meu processo antropossócio-psicológico da evolução. A se manifestar no vasilhame carnal ou fora dele, em que traduz a perda do sentido do existir. Por isso estamos vivendo o setembro amarelo, que é o setembro que vai durar o tempo todo, não para em outubro, mesmo que venha uma outra cor e uma outra campanha, porque a epidemia de suicídio no mundo é uma pandemia, não é mais epidemia, é pandemia, é um problema de saúde pública. A pessoa está bem no momento, na hora seguinte, está enforcada, tomou veneno, fez isso, fez aquilo, destruiu a própria existência física. Então ela perde um sentido, se esvai assim. É um conflito de uma geração que está vindo descompromissada, muitas vezes, com valores éticos, valores nobres. E aqui não encontram uma razão para existir quando é contrariado. Tem gente que está se matando por uma nonada, por uma coisa simples, porque é rejeitado no emprego, porque não passa no vestibular, no Enem, a pessoa vai e se mata. Os índices de suicídio na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, são alarmantes. E a maneira preferida pelos suicidas é atirando-se dos prédios.
e se esbagaçando lá embaixo, em frente ao pátio onde estão as pessoas. Saiu agora matéria recente, e é preciso fazer um trabalho imediatamente com aqueles estudantes. Há uma exigência, eles não dão conta, a vida é extremamente agressiva, corrida, um povo que levanta 3 horas da manhã, vai dormir à meia-noite, então dorme pouco, sempre ralando atrás de um espaço, quando não consegue entender que o organismo entra na estafa, aí diz, só tem uma saída, saio da vida. Aí sai do corpo, da vida não pode sair. Sai do corpo, da vida não tem como. Aí eu saio do corpo, entro no além. E entro no além adicionando de que não resolvi o problema que ficou para trás, ficou muito mais complicado, porque eu não só me matei, eu mato a família também de onde eu venho. Eu mato uma mãe, eu mato um pai, filhos, irmãos, parentes, namorada, até os animais sentem a perda do dono. E chego no além e me dou conta de que estou vivo. Aí não sei de nada no além, como diz o prefácio de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que prefácio de 1908, que prefácio, atualíssimo. Aí eu chego lá e dou-me conta de que a vida continua. Aí adiciono outro problema, a maneira como sair da vida importa num trauma no perispírito, que vai significar, pela lei de causa e efeito, ação e reação, que eu deverei forçosamente voltar na próxima encadernação física sobre aquela problemática que causei. Dei um tiro na cabeça, volto microcefalia, volto acrania, volto síndrome de Down, volto com uma série de cretinismo, idiotismo, loucura, um problema qualquer na cabeça, volto com cegueira, se a área dos olhos foi atingida, no perispírito, aquilo me ficou. Um afogamento, volto com enfisema pulmonar, volto com asma, atiro-me de uma grande altura ou sob as rodas de um veículo pesado, volto tetraplégico, paraplégico, com a série de deformidades teratológicas de natureza grave, irreversível. O resgate de ontem impondo a necessidade, o erro de ontem impondo o resgate de agora, do qual ninguém foge. Aí o suicida vai ter que voltar para o resgate em algum momento. Portanto, a ausência momentânea de Deus na intimidade do Espírito. Deus está muito comentado, nunca se ouviu falar tanto de Jesus, de Deus, mas assim do ponto de vista teológico, do ponto de vista filosófico. Ele está muito comentado do ponto de vista religioso. A terra hoje tem muita religião, mas Padre Zezinho costuma dizer que está faltando religiosidade na alma. Se eu for olhar o prefácio de Emmanuel no livro Nosso Lar, último parágrafo, sim, diz Emmanuel, precisamos de espiritualismo e de espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade, diz Emmanuel no prefácio que apresenta André Luiz. Último parágrafo. Então, o ideal, eu poderia até nem ter religião e ser profundamente religioso e não me vincular a credo nenhum. Para o espiritismo, mais vale um materialista e ateu que cumpre com seu papel de cidadania do que um religioso de carteirinha cínico, hipócrita. Está filmando? Ouviram? Que não fique dúvidas, que Marcel não tem medo de dizer, detono mesmo. Para mim, inclusive, o religioso filiou-se esta ou aquela corrente, mas é cínico, é fingido, é hipócrita. Ele vai para ser visto pelos outros. É uma convenção social. Ele não absorve o discurso do líder, do orientador, do pastor, do guia, seja o nome que se dê. Não. Ele sai dali como entrou. Entrou como uma pedra e saiu como uma rocha. Impermeável. Pegue uma pedra e jogue ela num copo de água. Ah, mas a pedra está toda cercada de água? Tá. Quebre ela. Ela está seca por dentro. Ela se molha por fora, mas dentro ela está seca. Então ela é impermeável.
Pegue um pedaço de giz ou de gesso, jogue na água. Daqui a pouco ele se molha todo, ele é poroso. O que se quer são pessoas porosas, não pessoas pedras. Não adianta o mar cercar o rochedo. Se eu quebrar o rochedo, ele está árido por dentro. Não se deixa permear, porque a água não penetra. Aí, como diria nosso Raul Teixeira, de saudosa memória, o espiritismo não é para quem quer, o espiritismo é para quem aguenta. Porque o espiritismo é uma doutrina muito complexa. Não falei complicada. O espiritismo é uma doutrina complexa, porque ele é ciência que investiga, filosofia que indaga, moral que ilumina, e para peixinho é arte. Então, Kardec que me perdoe, o tripé virou quadripé. O espiritismo tem 4 pés, ainda tem a conotação arte. Então, é uma doutrina muito complexa de ser entendida. Nem todos compreendem, porque todo mundo pode entrar no espiritismo. Todo mundo pode entrar. O espiritismo não entra em todo mundo. Porque às vezes a pessoa não tem maturidade, intelecto moral para entender o espiritismo. Milita no movimento. Atua, é entusiasmado, vai para tudo que é evento, grita, canta, vai zoar. Fogo de palha. Fogo de palha. Depois que o fogo passa, só fica cinza, o carbono. Internamente a pessoa continua com as mesmas ideias ancestrais. Não muda ideia nenhuma. Absorve por fora, epidermicamente o espiritismo. Por dentro não. Porque o espiritismo incomoda. Porque mexe com a consciência. E quando a consciência desperta, não volta mais ao estado de origem. Portanto, o espiritismo incomoda muito. Por isso que o espiritismo não é o consolador prometido. Nunca foi. O espiritismo é o perturbador prometido. Perturba, inquieta, desassossega. Porque nas doutrinas de onde a gente vem, eu tinha que me projetar para fora para combater os inimigos de Deus. Nome deles: Satã, diabo, capeta, demônio, o cão, chifrudo. O espiritismo vem e diz: não há inimigo fora, seu inimigo é interno. E qual é o nome dele? Ciúme, posse, orgulho, vaidade, prepotência. Tem que matar estes capetas dentro de você. Aí incomoda. Então, o espiritismo me lança numa guerra interna. Não pode ser consolador, só pode ser perturbador. Pessoalmente, desde que eu conheci o espiritismo há 37 anos, nunca mais eu pude pecar em paz. Assim não dá. Terrível isso. Porque incomoda. Eu sei que vai incomodar muita gente, mas é isso mesmo. Eu não posso deitar numa rede. Deito numa rede, isso aqui, consciência. Que fazes na rede, ó vagabundo? Aí eu respondo: repouso. E o Cristo a quem diz servir, está servindo. Levanta-te daí, recolhe a rede e vá para o trabalho. Você vê que os espíritos têm compulsão por trabalho. Compulsão. Todo guia para mim sofre de insônia. Eles adoram trabalhar de noite. Não dormem. E os médios às vezes não dormem também. É isso que é curioso, né? Mas são ótimos, né? Eles dão uma canja de galinha de vez em quando. Portanto, olha a conotação espírita. Avançando, nós vamos para quais são as causas dos nossos conflitos, né? Emocional. Nós temos o governo das paixões, das emoções e o predomínio das paixões. Aí eu sou apaixonado por aquele cantor. Veja essa histeria coletiva. Vem um cantor, deixa daquele ritmo musical, porque tem tantos hoje em dia que eu já me perdi, vem, arrasta aquela massa de gente. Você vê pelas câmeras, gente olhando assim o artista, sempre com aparelho. O que levou Mick Jagger, líder dos Rolling Stones,
Na última temporada que ele fez ao Brasil, ele saltou um comentário que tem algum equilíbrio, numa vida que é uma translocada dele, né? Mas ele disse alguma coisa que eu nunca vi no Brasil uma coisa tão curiosa, disse Mick Jagger. Todo mundo filma o show, ninguém assiste. Não entendo o comportamento do brasileiro. Todo mundo vai com um aparelho para filmar meu show e não assiste. Para chegar em casa aqui, olha, fui, olha aqui, assim, você assistiu? Não, não assisti, não, eu filmei para você ver. Ô infeliz, e tu foi fazer o que no show? Porque não me interessa o show dele. Se eu não fui, é porque não me interessa. Ah, mas eu filmei, você não quer ver? Não. Então você filmou inutilmente. Ele chamou a atenção disso. A quantidade de smartphone filmando o show dele no Maracanã, no Morumbi, ele se apresentou também em Porto Alegre, todo mundo filmando, o que prova que a gente está com uma relação doentia com os equipamentos. Eu vou para filmar e eu próprio não assisto, porque não estou prestando atenção. Isso é um desgoverno. Então, alguma coisa errada com a gente. Então, é preciso corrigir isso. Então, a gente vê as cenas daquelas moças e rapazes, às vezes, na beira do palco, em êxtase, a baba caindo, né? A pessoa parada de olho vítreo, parece que está vendo o objeto de seu desejo. E aí coleciona tudo, compra tudo do cantor, esquece a vida, se veste como ele, corta o cabelo como ele, altera o organismo como ele. Isso é um conflito. Isso é uma problemática psicológica. Eu perdi minha identidade para me identificar com o outro. Aí, de repente, o meu ídolo de barro morre de overdose. E a música já dizia, meus heróis morreram de overdose. Se não for real, é essa overdose emocional. Aí ele morre. Aí eu perco meu ídolo. Eu olho para um lado para o outro, não tenho ídolo. Meu ídolo está no cemitério, cheio de cocaína, cheio de crack, cheio de maconha, cheio de qualquer droga que usa, álcool, muitas vezes. Aí eu fico sem roteiro. E um barco que não sabe para onde vai, nenhum vento lhe é favorável. Se o barco não sabe para que porto vai, nenhum vento lhe é favorável. É preciso que eu saiba. Então, os heróis são esses heróis fugidios. Por isso, os desconcertos emocionais dos nossos dias, imensos, onde o indivíduo perde a noção do que é que está fazendo aqui, porque elege pessoas transitórias como ela, que passam imediatamente como um cometa. A gente mal olha um asteroide, que a gente chama à noite, ele risca em questão de segundo, some. Ele é muito rápido, não dá para ver ele durante vários minutos. É segundos e ele desaparece. O grande herói deveria ser Jesus, o herói eterno, o herói permanente, mas parece que Jesus está tão distante, porque a religião tradicional colocou Jesus muito longe, e quando coloca perto, ele está crucificado, ele não pode nem sair da cruz para vir me ajudar. Toda repartição que eu vou, tem um Cristo crucificado. Entro no tribunal, tem um Cristo crucificado atrás da mesa dos desembargadores. Se eu for para a Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, atrás da mesa do presidente tem um Cristo crucificado. Se eu for para o Executivo em alguns lugares, tem um Cristo crucificado. Aí eu estava na cidade de Amélia Rodrigues, 100 quilômetros de Salvador, para a Semana Espírita, palestra, na Câmara Municipal de Vereadores. A mesa, a cadeira do presidente é um pouco mais alta do que todos os outros edis. Eu sou chamado para compor ali. Mas aqui atrás um Cristo de madeira em tamanho natural, 1,80 m. Jesus de madeira, crucificado com a cabeça do lado, pingando sangue. Uma obra de arte muito bem feita por um artista local. E eu sentado na primeira fila, fiquei olhando, me aliei do ambiente, disse, mas Senhor, Madre Teresa de Calcutá tinha razão, como nós somos perversos, né? 2000 anos que o Senhor está descrucificado, ninguém nunca entrou com um habeas corpus para soltar o Senhor, pagar fiança, o Senhor responder pelo crime em liberdade, na pior das hipóteses, Senhor, uma tornozeleira eletrônica. A que ponto nós chegamos? Aí quando eu fui para a mesa que me deram a palavra, eu disse, senhor prefeito, Amélia Rodrigues, senhor presidente da Câmara, meritíssimo juiz de direito, eu solicito, vocês arranquem isso aqui. Isso aqui ofende a visão cristã. Jesus tem que ser descrucificado pelos que dizem amá-lo.
Primeira coisa é descrucificá-lo. Não adotar mais símbolo onde ele esteja preso, sofrido, amarrado. A procissão do Senhor morto. Está morto. Eu pensei que ele estivesse vivo, né? Porque ele ressuscitou 3 dias depois da crucificação. Tem que ver Jesus na rua cuidando do leproso, cuidando dos ansiosos, dos depressivos. Porque a loucura hoje não está nas casas religiosas, está na rua, está dentro do carro, está no trânsito, em todo lugar. Jesus tem que circular por aí. Eu tenho que descrucificá-lo para que ele atente lá. Vá atender a massa de esfaimados, que ele sempre atendeu nas sinagogas, nas ruas, nas praças, no lago. Sempre Jesus atendeu em um lugar público, para não deixar margem à dúvida. Nas casas ele atendia grupos, ou o grupo colegiado que o seguia, ou quem o hospedava, Lázaro, Marta e Maria. Casa de Zaqueu, onde ele se hospedou uma noite, aqui e acolá, mas o restante era pública a sua atividade. Então, meu emocional sempre pensa assim, mas hoje estamos em desgoverno, e as paixões me dominam. Eu tenho paixão por... Veja futebol. Olha o que esses últimos 30 anos no Brasil, futebol, os assassinatos em estádios, as torcidas organizadas se transformaram em verdadeiras milícias, destruindo outras vidas que pensam diferente. E é só futebol. Aí você acha que eu vou deixar me enlouquecer por 11 homens que jogam futebol, e como eu não concordo com o time oposto, aí eu mato o outro. Porque aquilo me exacerba, eu perco o controle, pego uma barra de ferro depois do jogo, em que o meu tomou de 4-0 e perdeu o campeonato, aí parto para cima do outro e mato. Aí quando caio em mim, meu Deus, que bagaceira foi que eu fiz. Por causa de um jogo, matei uma pessoa. Quando vou olhar, tem uma viúva pranteando, tem 3, 4 filhos na orfandade, tem um pai e uma mãe chorando o filho, que eu matei pelo ódio do futebol. Mas o esporte não deveria ser união? A proposta de Olimpíadas, a proposta de Copa do Mundo, não é a ideia de esquecermos um pouco as desavenças? Onde é a próxima Copa do Mundo? 2022. No Catar. Digo aqui para vocês, os amigos espirituais têm me dito que não é à toa que está indo para um país muçulmano se levar um encontro como uma Copa do Mundo. A ideia é romper fronteiras culturais, porque obriga o país que acolhe a rever todo o seu contexto sociocultural. Porque quem promove futebol? Cerveja, via de regra. Mas lá não se fala em cerveja. O país muçulmano não fabrica, nem ninguém pode beber. Mas eu sou torcedor da Alemanha, do Brasil, da Holanda, bebo. Eu estou indo para assistir minha Copa. Será que o governo do Catar vai abrir exceção? Vai ter que abrir. Eu não sou do Catar. Não adoto a religião dele, os costumes dele. Eu vou assistir meu país, que é a Holanda, Alemanha, Brasil, Argentina, Paraguai. Eu bebo. Que o muçulmano de lá não beba, eu concordo. É uma postura dele. Mas eu bebo e vou beber até cair se meu time ganhar. É um direito que eu tenho, me embriagar. Cada um tem um direito. Será que o país vai permitir ou não? Porque a Copa do Mundo vai ser lá. Veja o impacto que isso tem cultural na sociedade. Aí o mundo espiritual promove esses eventos em rodízio, justamente para que a gente se entrelace e perceba que somos uma grande família, regida pelo mesmo Pai, mesmo que ele tenha nomes diferentes. Jeová, Brahma, Vishnu, Alá, Deus, natureza. Muito rótulo para o mesmo produto. Nós temos que avançar. Os conflitos psicológicos, desassossego íntimo da alma. Tem coisa pior do que a ansiedade? A gente ficar esperando uma coisa que vai acontecer. E a coisa não acontece. E minha ansiedade foi inútil. Torrou minha paciência, acabou com o meu cérebro, adoeceu o meu estômago. Gente com gastrite de natureza nervosa. Taquicardia, né? Muita gente, coração disparado, por razões de natureza emocional. Uma má notícia que não vai chegar. Uma notícia que não vai aparecer. Uma tragédia ou um excesso de alegria. Gente que morre por causa de Copa do Mundo, né? Está assistindo a final, quando vê o time perde a sua seleção, desencarna. Desencarnou numa hora extremamente infeliz. Como dizia Joana Divaldo, meu filho, peça a Deus para você morrer na hora certa. Não morrer na hora errada.
Mas disse isso tanto ao longo da vida que um dia Divaldo me contou que se dirigiu a ela: minha irmã, na hora que eu morrer, não é a hora certa? Ela disse: não, meu filho, eu sei que você é ignorante, eu vou lhe esclarecer. Imagine, Divaldo, que você morra na hora que teve uma tristeza, um ódio, um ressentimento. Brigou com alguém, entrou, disse: miserável, infeliz, na hora que eu pegar ele desgano. Ali tem a síncope, morre. Entra todo desestruturado no além. O trabalho que vai me dar para lhe tirar do corpo vai ser muito grande, porque você entrou sob as algemas do ódio. Imagine você morrer depois de uma alegria, de uma prece, está fazendo o culto evangélico, porque Jesus, que beleza, parte que nem sente, escorrega na baba do quiabo, o acréscimo aqui é meu, né? Ela não falou isso não, escorrega na baba do quiabo, vai embora, chega rapidamente do outro lado. Aí ele entendeu que morrer é fantástico. Agora, conversando com ele, tem 2 semanas, eu disse: Di, como é que está aí sua coluna? Ele falou que as 2 cirurgias que fez, a parcial e a total, não deram o êxito esperado. E que ele está fazendo pilates, está fazendo de aplicação na cabeça para estimular uma certa área do cérebro. Mas ele foi a um cirurgião, o cirurgião dele em Salvador, e o cirurgião, de nome Dr. Francisco, disse: Divaldo, nós podemos corrigir esse problema seu da coluna definitivamente. A cirurgia duraria 6 horas com anestesia geral. E nós implantaríamos em sua coluna determinadas próteses para empurrar a vértebra que está pressionando a medula. E a gente acaba o problema. E aí, você topa? Divaldo olhou para o cirurgião e disse a ele: doutor, se sua mãe tivesse 91 anos de idade e o mesmo problema que eu tenho, o senhor faria a cirurgia nela? Ele disse: não, ela morre na mesa de operação. Não aguenta. Então, doutor, eu já estou com 91. Já me acostumei com a dor. O Pilates está ajudando aí a diminuir um pouco. Vamos continuar com a terapia paliativa, porque eu não vou corrigir numa altura dessa do campeonato, com esse tipo de correção, e na mesa de cirurgia partir, sob o efeito de uma anafilaxia, um choque anafilático, ou simplesmente o coraçãozinho parar. Deixa aí. Aí ele recusou e continuou lá no Sara Kubitschek, em Salvador, fazendo terapia 2 ou 3 vezes por semana, quando pode, quando está aí. Espiritual. Obsessões externas ou internas, além da auto-obsessão. Como a psicologia tradicional não tem o olhar sobre a obsessão, ela passa desapercebida, menos agora quando os norte-americanos publicaram o novo Código Internacional de Doença com a CID, salvo engano, F14.43. Salvo engano de memória. Diagnosticando o transtorno obsessivo. Isso significa que estão começando a reconhecer a interferência dos espíritos no psiquismo. O que nós já fazemos há 160 anos. Mas, via de regra, médicos da área da psique não levam essa hipótese em consideração e empurram o indivíduo para a farmácia, via de regra. Com honrosas exceções, empurram o indivíduo para a fluoxetina, para a ritalina e uma série de outros compostos que seda, que dopa, que dá sono, que anestesia, que evita as conexões neurocerebrais, o encontro dos peptídeos, dos neuropeptídeos, dos neurotransmissores, mas atinge o efeito, não vai na raiz, na causa, que a causa pode ser obsessiva. O Espiritismo, enxergando a atuação dos espíritos desencarnados sobre o psiquismo humano, há 160 anos, alerta a criatura humana, conforme o capítulo 23 do livro dos médiuns, da obsessão. E hoje em dia os espíritos que obsidiavam estão melhorando a técnica, estão saindo da obsessão para a fascinação. Porque a obsessão é muito evidente. Antigamente, 50, 60 anos atrás, diz Dona Ivone, narra Dona Ivone nos seus 2 livros, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, os obsidiados chegavam às casas espíritas amarrados, de corda,
presos em camisa de força do manicômio, trazido por 3, 4 companheiros que rasgavam todo mundo, como eu ainda tive chance de ver, em Salvador, na casa espírita. Chegou uma moça extremamente violenta, rasgando camisa, rasgou a camisa de Rui Diamantino, quase que rasga meu braço. Nós tratamos dela aqui, e eu disse aos acompanhantes, marido e a acompanhante, ela não tem problema obsessivo. Isso é um surto psicótico. Levem-na para o hospital e peçam para aplicar Ampliquitil. Cede ela para ela não cometer uma loucura contra alguém, contra ela mesma. O povo saiu dali e levou ela para um terreiro de candomblé. Chegou no terreiro, o pai de santo, segundo me narraram, depois o pai de santo olhou e disse, não, isso aí é obsessão. Isso aí era uma freira, faladeira, fofoqueira, que fazia fofoca dentro de um convento, está cheio de freira ao lado dela, tudo perseguindo. Aqui elas entregou, é que ela delatou, está tudo aí. Delação premiada desencarnada, eu nunca tinha visto isso. Pronto, o pai de santo fez um monte de coisa, a moça piorou. Estou eu lá em minha casa dormindo, 1h30 da manhã. Povo na porta. Eu desdobrado. Voltei para o corpo apressado, saí meio tonto. Era 2, né? O espírito do lado e eu puxando o corpo. Venha comigo também, puxando meu próprio corpo. Abri a porta, mas a moça está embaixo louca. Eu digo, mas esse horário, rapaz, os guias estão dormindo e eu também, né? Mas a pessoa não entendeu nada. Eu digo, entra aí. Entrei, a moça está dentro em casa 2 horas da manhã no meu apartamento. Apliquei um passo nela, demorado, ela agitada, apliquei um passo de contenção. Chamei o marido, disse, é um surto psicótico. Eu já disse isso lá no centro. Rui Diamantino também disse, levem para um hospital, não é processo obsessivo. Vocês estão procurando chifre na cabeça de cavalo. E cavalo não tem chifre. Quantas vezes eu vou ter que dizer, isso é um surto psicótico? Levaram e sedaram a mulher. Aí, finalmente, a mulher se acalmou. 3 dias dormindo. Bota ela para dormir 3 dias. Que até se houver obsessor, até se afasta. Não pode pegar ela, está dormindo. Mas o surto é psicótico. Depois a moça se acalmou. Tem coisa que é psicótico. Tem coisa que é espiritual. A casa espírita tem que estar bem instruído o trabalhador para não confundir uma coisa com outra. Como tem uma crônica de Richard Simonetti, que deve ter sido uma experiência pessoal dele lá em Bauru, interior de São Paulo. E aí o Richard disse que atendeu uma senhora, disse, seu Richard, eu ando sentindo assim, um fogaréu, um calor, parece que tem um espírito brasinha do meu lado, me queimando, eu venho das trevas, que obsessor é esse tirar? Richard Simonetti olhou assim, disse, já foi a seu ginecologista? Ela disse, não sei, eu estou com a intuição, vá a ele e fale a ele sobre reposição hormonal. Daqui a 30 dias volte. 30 dias depois a mulher, mas seu Richard, estou outra. E o que foi? Reposição hormonal. O obsessor saiu. Brasinha foi embora. Aplicou um cubo de gelo, Brasinha bateu em retirada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alguém dirá, mas não é a mesma coisa. Mesma coisa é sovaco e axila. Isso é a mesma coisa. Aí não é uma coisa não. Completamente diferente. E ainda tem a auto-obsessão, que Kardec previu obsessão, fascinação e subjugação. Eu, por conta dos autores novos, estou colocando muita gente obsessor de si mesmo. E isso é uma experiência mediúnica que tive lá em Salvador. Quando cheguei, os primeiros 5 anos morando lá, militando, comunicou sua entidade, nossa mediúnica, por um outro médium, e assisti o diálogo entre o médium e o incorporado, o espírito incorporado e o doutrinador, e o espírito disse, eu sou obsessor mesmo, declaro logo, mas tem 6 meses que eu estou desempregado, não consigo obsidiar ninguém há 6 meses. E o facilitador disse, mas por que o irmão não consegue obsidiar? Porque vocês andam tão neuróticos na Terra, tomando tanta medicação tarja negra, que quando eu encosto para obsidiar, que vejo o criado mudo cheio de medicamento tarja negra, eu fico com pena. E não obsidio. Aí, em vez de atacar, eu começo a orar, vou perder meu emprego de obsessor e vou virar mentor. Eu não aguento desse jeito.
o facilitador disse, e o que é que você sugere que a gente faça? Tornem-se obsidiáveis, para dar a gente o que fazer, porque senão não vão ter nem como atacar, porque está pior do que eu, sedado, cheio de droga no corpo, eu não tenho nem campo para de onde atormentar um atormentado. Eu disse, vale-me Deus, a primeira vez que eu vi um espírito obsessor vivendo de seguro-desemprego no além, que não tem o que fazer. Temos conflitos afetivos na área dos relacionamentos, na posse, minha mulher, meu filho, minha casa, ninguém tem nada, nada é nosso, tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador, o resto tudo é passageiro. Tudo que eu tenho, fica. Tudo que eu sou, levo. Isso é uma verdade incontestável. Então, tudo isso vai ficar. Mas nos relacionamentos, a gente coloca muito o pronome possessivo. Meu, minha. Meus, minhas. O homem mais rico da terra não vai poder levar $1 centavo no caixão de defunto. Para o além. Para o caixão pode levar, pode rechear o caixão. E digo isso com segurança, porque fui agente funerário, eu vendi caixão de defunto, dos meus 15 aos 16 anos de idade. E percebi como é que as pessoas lidam com a morte. Como é vender caixão de defunto de porta em porta numa bicicleta, plano, para a pessoa comprar o caixão a prazo. Meu slogan para sobreviver era caixão a prazo, morte à vista. Nunca tive reclamação, tranquilo. Conflitos existenciais, perda das metas e ausência de foco. Meu foco é uma graduação, logro. Pós, logro. Mestrado, logro. Doutorado, pós-doutorado, PhD. Aí depois não tem mais meta. Alguns atingem altos graus acadêmicos, aí perdem a meta. Aí entram em disparar. Outros não logram meta nenhuma. Vão encontrando barreiras, não conseguem superar, se julgam fracassados, aí desistem completamente. Eu tenho casos e casos, aqui seria até muito grande ter que narrar. É preciso ter metas, metas simples, e as ir realizando uma atrás da outra. É preciso fazer alguma coisa. Muitas vezes, confesso aqui, eu chego em casa e vejo tanta coisa em cima de minha mesa para dar conta, gabinete de trabalho, que às vezes sou tomado de um surto em que eu travo. É tanta coisa para fazer que eu fico olhando para a parede. Uma das últimas vezes que eu me lembro, o espírito Marta entrou. O senhor está, quando me chama de senhor, está danado. Me chama de filho, está materna. Me chamou de senhor, está austera. O senhor está olhando para a parede em busca de quê? Eu disse, de ânimo para começar. O que é que o senhor tem para fazer? 1001 coisas. Então comece a primeira para ficar só 1000. A segunda para ficar 999. A terceira para ficar 998. Porque se você não começar, nunca será feito. Senhor, vamos lá? Aí ela começa, vai, é o aguilhão que vem do além. Aí eu ando mesmo e começo quando olha 10, 12 coisas foram feitas. Aí me animo e faço 15, 20, já diminui. No dia seguinte tem mais 15, 20. É sempre assim, porque estamos muito atarefados. Nós temos conflitos religiosos, o materialismo, o fanatismo e a descrença. E estamos vivendo uma época, inclusive, de materialismo religioso. A religião tornou-se materialista, fala mais de prosperidade material na terra do que transcendência no além. Você está aqui para você ter um carro bom do ano, uma boa casa, muito cliente no seu comércio, você refazer a vida material que está destruída. Qual é a base? Materialismo, está disfarçado só, dourou a pílula, mas o materialismo está aí, inserido dentro das religiões, com exceção do espiritismo, com exceção da doutrina espírita. Quase todas estão falando de materialismo religioso. É um novo fenômeno sociológico e religioso dos nossos dias. O indivíduo não fala da transcendência, não fala
de chegar ao mundo espiritual, a se preparar para a vida espiritual, que é negada. Fica-se só na prosperidade. Tanto que existe uma tese, né? Teologia da prosperidade, criada por um americano, e que se espalhou pelo mundo, sobretudo entre as igrejas evangélicas neopentecostais, que a defendem ardorosamente. Você pode ser crente, vinculado a Deus, crê e ao mesmo tempo podre de rico, cheio de dinheiro, com 3, 4 carros novos na garagem, um barco fantástico no pier e tudo mais que o mundo material pode lhe dar prazer. Só que tudo isso passa, tudo isso fica, você não leva, porque a alfândega do cemitério confisca. Passou pela porta ali, confisca até o corpo do dono. Imagine os bens que você não passa nada. Só o proprietário que veio para a terra nu e volta para o além pelado. Não leva nada, tudo material fica. Então, aí gera o fanatismo e, em muitos casos, a descrença, conforme a questão 943 do Livro dos Espíritos sobre suicídio. Quais são as causas do suicídio? E os Espíritos disseram 3. O ócio, a saciedade, o excesso de tudo, e a falta de fé em Deus, no futuro, a descrença. Por isso, muita gente, ou está no ócio, bate o vazio existencial, mata-se. O outro tem de tudo, perde o sentido de foco, que vive cercado de tudo, de bajuladores, tudo é fácil, não faz esforço nenhum, mata-se. E o outro não tem crença em nada, nem em si mesmo. Aí se destrói. Está uma verdadeira pandemia. Perda do sentido existencial, síntese para o conflito instalado. Hoje é preciso dar, como diria Pedro Ouspensky, Gurdjieff e grandes psicólogos, devolver o sentido existencial que nós precisamos ter. Se o perdemos, reencontrá-lo. Se não o tem, desenvolvê-lo, para não entrar em paroxismo. Senão, a morte nos invade. As dimensões em que nos movimentamos são 2. Eu estou na dimensão material e, portanto, eu tenho um corpo. Não sou um corpo. Eu tenho um corpo físico. Temos. Mas recebemos ele no berço e terei que devolver no cemitério. Ele é transitório por sua própria natureza. E à medida que envelhece, adoece. O problema não é ter doenças de Joana. O problema é ser doente. Ter doenças é normal. Faz parte. Todo mundo tem uma rinite, uma bronquite, uma asma, tal. Aí a gente vai entender por que Miranda passou 30 dias no Hospital do Mundo Espiritual, Transição, ou Tormentos da Obsessão, o livro, visitando o Hospital Esperança, fundado por Eurípides Barçanufo, sob os céus de Sacramento, além do Triângulo Mineiro. Quando Eurípides desencarnou, em 1º de novembro de 1918, final da tarde, vítima de febre espanhola, a influenza, ao chegar no além Eurípides, o missionário sacramentano da mediunidade, ele deu-se conta, naqueles anos 20 a 30, que os espíritas, já da época, estavam morrendo mal. Hoje não é mais novidade. Na época era. Aí Eurípides elaborou um plano de construir um hospital no além para atender espírita falido. E entregou os planos a seu guia espiritual, São Vicente de Paulo. São Vicente subiu com esses planos à esfera mais alta e apresentou a Jesus. E Jesus disse: diga a Eurípides que eu abençoo o hospital e terá sempre a minha proteção. São Vicente desceu e disse: o projeto foi aprovado. Pode começar a construção. Eurípides reuniu urbanistas, paisagistas, arquitetos, engenheiros, planejou a área, materializaram o hospital, que é uma imensa área hospitalar. Especificidade do hospital: atender espírita falido, médium, palestrante, presidente de centro de federação serve,
passista, evangelizador, músico, doutrinador, atendente, qualquer um trabalhe que tenha conhecido a doutrina. No ritmo que vai, eu estou com medo que ele está construindo um pavilhão por semana. Estou com certo receio, mas por aqui fazemos um estacato de 20 minutos para o nosso primeiro intervalo. Até já.